Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Cauê Monteiro e na aula de hoje vamos falar sobre o cálculo do pH e do pOH. Vamos começar entendendo o que é o pH. O pH ele é o potencial hidrogeniônico. Ele vai medir a acidez ou a basicidade de um meio. Então, ele está relacionado com a concentração de íons H+, que faz com que aquele meio seja ácido, ou de íons OH, que faz com que esse meio seja básico. Então, nós temos aqui a água. Quando ela se dissocia, ela vai gerar íons H+, que pode ser chamado de hidrônio, e íons OH-, que pode ser chamado de hidroxila. Então, quanto mais H+ você tem naquele meio, mais ácido vai ser a substância. Olha aqui a nossa escalinha. A escala do pH ela vai de 0 até 14. Quanto menor o valor da escala do pH, mais ácido é a substância e mais H+ nós temos nessa substância. Quanto menos H+, mais básico vai ser a substância. E professor, existe um meio termo? Sim. Nós temos aqui o neutro, que vai ser quando a quantidade de H+ e de OH- forem iguais dentro do meio. Então, como nós já falamos, a escala de pH varia de 0 a 14. Se o pH ele for menor do que 7, o meio ele é ácido, então ele tem mais íons hidrônios do que hidroxilas. Se o pH for igual a 7, o meio ele é neutro, então a quantidade de hidrônio é igual à de hidroxila. E se o pH for maior do que 7, o meio ele vai ser básico ou alcalino. Ele vai ter mais hidroxilas do que H+, ok? Nessa escala aqui nós temos os ácidos e nessa escala aqui, do 8 em diante, nós temos as bases. Curiosidade, a escala é logarítmica, é o log da matemática. Cada unidade de pH representa uma mudança de 10 vezes na concentração de H+. Então, se essa escala ela cai do 7 para o 6, o pH do meio, significa que houve um aumento de 10 vezes na quantidade de íons H+ ali no meio. Tá ok até aqui? Vamos seguir. Então, quais são as substâncias ácidas? Vamos aqui para alguns exemplos do nosso dia a dia. O suco de limão, ele contém ácido cítrico e o seu pH ali é aproximadamente 2, então é bem baixo. Significa que tem uma quantidade grande de íons H+ dentro ali do suco de limão. O refrigerante contém ácido fosfórico, o pH é aproximadamente 2,5. O vinagre contém o ácido acético, o pH é aproximadamente 3. Então, são substâncias ácidas porque tem um pH baixo. O suco gástrico, ele contém ácido clorídrico. Então, o pH é aproximadamente de 1,5 a 3,5. Exemplos de substâncias básicas que podem ser chamadas também de alcalinas. O pH dessas substâncias é superior a 7. Então, o sabão em pó, ele vai conter carbonatos e tem um pH aproximadamente igual a 10. O bicarbonato de sódio, que inclusive ele é utilizado em algumas partilhas efervescentes para neutralizar a acidez do estômago quando estamos ali com a famosa azia. O pH é aproximadamente 8,4. A amônia doméstica, que tem um pH de aproximadamente 11, e a clara de ovo, que contém proteínas básicas, que o seu pH vai ser de aproximadamente 8. Temos aí substâncias neutras, como no caso da água pura, que o pH é exatamente 7 a 25 graus Celsius. Ela é neutra. A quantidade de H+ e de OH- é a mesma dentro dessa água pura. Vamos ver se ficou claro até aqui. Ó. A escala de pH indica se o meio ou uma substância é somente ácida, ácida ou básica, ácida básica ou neutra ou somente básica. Bom, se você está ligado até aqui, você sabe que é ácida, básica e neutra, beleza? Então, além da escala de pH, nós também temos a escala de pOH. Ela vai ter a lógica inversa. A gente vai estar olhando para a concentração de OH-. Então, é assim, quanto mais OH-, quanto maior a concentração de hidroxila, menor vai ser o valor da escala de pOH. E mais básico vai ser o meio. Quanto menos hidroxilas no meio, maior vai ser a escala de pOH
e mais ácido vai ser. Se você for ver, ó, elas vão se complementar, porque a quantidade de pH de pOH dentro do meio vai ser igual a 14. Então, se o pH é 14, significa que essa substância é básica. O pOH vai ser zero, porque 14 mais zero é 14. E assim sucessivamente. E como é que se calcula o pH? O pH ele vai ser feito por meio de duas expressões matemáticas, tanto o pH quanto o pOH. O pH é o potencial hidrogeniônico, ele é calculado menos o logaritmo da base 10, aqui no caso, da concentração de H+. E o potencial hidroxiliônico, que é o nosso pOH, ele vai ser menos o log da concentração de OH- de íons hidroxilas ali dentro. Vamos falar um pouco sobre a ionização da água e a sua neutralidade. A ionização da água. A água pura, ou como solvente, se ioniza em pequena extensão, formando um equilíbrio. Foi o que nós falamos. A água ela vai se ionizando e ela vai formando íons H+, e íons OH-. Só que esse processo ele é reversível. Quando essas concentrações estão em equilíbrio, a 25 graus Celsius, a quantidade de íons H+ vai ser igual à quantidade de íons OH-. E a sua concentração vai ser exatamente 10 elevado a menos 7 mol por litro. Nós vamos ter essa quantidade de ambos os íons dentro do nosso meio. Por isso que a água ela é considerada neutra, porque o pH vai ser igual a 7. Professor, esse 7 tem alguma coisa a ver com esse expoente aqui, 10 elevado a menos 7? Sim, tem tudo a ver. Vamos ver agora como é que se calcula o pH. Então vamos calcular o pH da água. Vamos utilizar a nossa fórmula, que o pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Então vamos substituir. Qual é a concentração de H+ no equilíbrio? 10 elevado a menos 7. Então, no lugar da concentração de H+, vamos colocar o seu valor. Então, nesse caso aqui, quando nós temos o logaritmo de uma potência, essa potência, nós vamos aplicar uma propriedade que faz com que esse expoente ele se torne uma multiplicação. Então, esse 7, esse menos 7, ele vai descer multiplicando o log de 10. Então, o expoente desceu, repetimos esse sinal aqui, esse menos 7 veio para cá, estou colocando os parênteses para separar os sinais, menos 7 vezes o log de 10. O log de 10, ele é 1. Você pode utilizar uma calculadora para calcular se você não lembra como se faz o cálculo do logaritmo. Então, o pH é igual a menos 7 vezes 1, porque é o valor do log de 10. Agora você multiplica aqui menos 7 vezes 1, que vai dar menos 7, faz menos com menos, que vai dar mais. Então você vai ver que o pH da água é 7. Isso significa que a água ela é neutra. Agora, para calcular o pOH, nós vamos fazer da mesma forma, mas só que no lugar da concentração de H+, nós vamos utilizar a concentração de OH-, que nesse caso da água em específico, vai ser o mesmo valor. Então, o pOH da água também vai ser 7. Lembrando que pH mais pOH vai dar 14. Ó. Se eu fazer 7 de pH mais 7 de pOH, vai dar 14. Tranquilo até aqui? Muito bem, vamos seguir. Vamos agora para um exercício de fixação. Uma determinada solução tem concentração de hidrogênio igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. Determine o pOH da solução e indique se ela é ácida, neutra ou básica. Então vamos lá, professor, ele está pedindo o pOH, mas ele me deu a concentração de hidrogênio. Como eu vou fazer isso? Então o primeiro passo é utilizar a concentração de hidrogênio, que é essa aqui, para calcular o pH. Então vamos fazer o cálculo do pH. Então, pH é igual a menos o log da concentração de H+. No lugar da concentração, vamos colocar o seu valor numérico, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Agora aqui, nós vamos aplicar uma outra propriedade dos logaritmos. Eu coloquei aqui no canto para que você possa se situar. Nós vamos aplicar essa primeira propriedade. Se você tem um logaritmo de dois valores que estão se multiplicando, isso vai ser igual ao logaritmo do primeiro valor, b, mais o logaritmo do segundo valor, c. Então, aqui eu tenho o logaritmo de 8 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é a mesma coisa que o logaritmo de 8 mais o logaritmo de 10 a menos 6. Agora vamos resolver. Aqui nós vamos aplicar essa
Terceira propriedade, que nós já aplicamos anteriormente, nós temos o logaritmo de uma potência. Então, esse expoente ele vai descer multiplicando o logaritmo de 10. E aí, copiando tudo, nós vamos ter o log de 8 mais menos 6 vezes o log de 10. O log de 8 vai ser 0,9. O log de 10 é 1. Multiplicamos aqui, vai dar menos 6. Mais com menos, menos. 0,9 menos 6 vai dar menos 5,1. Menos com menos, o pH deu exatamente 5,1. Este não é o nosso resultado, porque a questão pediu para nós calcularmos o pOH. E para calcular o pOH, nós vamos utilizar aquela relação de que pH mais pOH é igual a 14. Quanto é que é o pH? 5,1. Substituímos aqui na fórmula. Isolamos o pOH, que é o que queremos encontrar. Então, 14 menos 5,1, ele estava positivo, passou negativo. 14 menos 5,1 dá 8,9. Esta é a nossa resposta. Indique se ela é ácida, neutra ou básica. Bom, se olharmos a nossa escala, o pH é 5,1. Então, vamos aqui olhar para o pH. Ele está aproximadamente aqui, 5,1. E o pOH 8,9. Vocês vão ver que eles estão paralelos. Então, significa que essa substância é o quê? Ela é uma substância ácida, porque ela está com pH abaixo de 7 e o pOH maior do que 7. Tranquilo? Agora vamos falar sobre o produto iônico da água, o Kw. O Kw é a constante de ionização da água, representada por Kw igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Na água pura, essas duas concentrações são iguais, nós já vimos isso. Então, substituindo essa concentração na nossa fórmula de ionização, nós vamos ter que a constante de ionização da água vai ser igual a 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 7, que vai dar igual a 10 elevado a menos 14. Este é o valor da constante de ionização da água. Por que ela é importante? Porque ela define a relação entre H+ e OH- em qualquer solução aquosa. Em soluções ácidas, o valor de H+ vai ser maior do que o de OH-. Em soluções básicas, vai ser o oposto. Em soluções neutras, os valores serão os mesmos. Vamos para mais um exercício de fixação. O ácido acético é um ácido orgânico que compõe o vinagre. O pH do vinagre é aproximadamente 3. Qual é a concentração de íons de hidrogênio e de hidroxila no vinagre, respectivamente? Vamos calcular. Para fazer isso, ele já está nos dando o pH, e ele quer a concentração. Então, ele nos diz que o pH do vinagre é aproximadamente 3. Como nós queremos a concentração, é só fazermos o oposto. Se você fizer o oposto, se o pH é 3, a concentração vai ser 10 elevado a menos 3. Da onde vem isso? Vem dessa relação. É o oposto do que nós fizemos anteriormente. Com isso, a gente vai aplicar agora a fórmula da constante de ionização. Quanto é que vale ela? 10 elevado a menos 14. Qual é a concentração de H+? 10 elevado a menos 3. Agora é só nós calcularmos, passarmos esse 10 elevado a menos 3 para o outro lado. Que ele está multiplicando, ele vai dividindo, você vai dividir potências de bases iguais, conservar a base, subtrair os expoentes, aqui já tem um pouco de matemática básica, e você vai encontrar o valor de 10 elevado a menos 11 para a concentração de OH-. Tem um jeito mais fácil de fazer? Tem sim. Se você já tem a concentração dos íons hidrogênio, que é 10 elevado a menos 3, você vai se fazer a pergunta, quanto que falta para dar 14? Bom, de 3 para 14 falta 11. Então, a resposta certa é a letra D. Bom, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Fortalece aí o canal com like, ativa o sininho, comenta aí embaixo, compartilha com seus colegas e muito obrigado por hoje. Valeu!